Como eu sempre falo, nosso propósito está naquilo que arde no nosso coração. Não adianta a gente fugir. A gente fica fugindo porque a gente quer viver uma vida convencional, uma vida que todo mundo vive, uma vida que todo mundo quer viver, uma vida que todo mundo fala que aquilo lá é o normal pra gente. Só que a gente acaba esquecendo da nossa essência e cada um veio para fazer aquilo que tem que fazer. A gente acaba esquecendo o que a gente veio para fazer. Então eu falo para você com muita convicção, o seu propósito está naquilo que arde seu coração e para de fugir disso. Para de fugir daquilo que você veio para ser, daquilo que você é todos os dias. Se lembra, tá? Então, ouça mais você. Você está ouvindo muita gente, você está ouvindo muito externo, né? Ah, por que isso não dá certo? Por que esse caminho não dá certo? Por que aquele caminho não dá certo? Por que aquilo lá não acontece? Deixa eu contar uma breve historinha para você do menino Bruno Lois. Bruno Lois, né, como sempre, você sabe que ele é bem criativo nessas coisas aí de criação, de conteúdo digital, já criou muitas coisas, já criou em televisão, já criou rádio, já criou filme, já fez tudo sobre a cidade dele, tudo que você puder imaginar, o Bruno Lois foi criando e foi fazendo e foi conseguindo e abrindo espaço nessa área. Mas o Bruno Lois, ele não acreditava nele. Ele não acreditava que isso que ele estava fazendo era o caminho. E sempre o Bruno Lois ficava caçando outro caminho, né? E eu, como sempre, na cacholinha dele, falando, esse é o caminho. Segue esse seu caminho, Bruno Lois. Mas o Bruno Lois, ele é teimoso. Ele era teimoso nessa época, né? Ele tem uma formação, ele é formado em outra área que não tem nada a ver com as artes, com as comunicação, com as redes sociais, com as internet, com nada, né? Porque a vida toda dele, os pessoais que arrodeavam ele, aonde ele morava, sempre falava que isso que ele fazia era só um sonho e ele era doido, né? Que aquilo ali não era certo, não, que aquilo ali não dava dinheiro, que aquilo ali não dava objetivo, que não dava. Então foi nessa que o Bruno Lois foi indo. E o Bruno Lois do nada foi indo, estudou aquilo lá, foi formando naquilo, mas sempre que buscava um emprego nessa área, não dava certo de jeito nenhum. Sempre que buscava uma coisa naquela área, não dava certo de jeito nenhum, né? Mas nos negócios que ele trabalhava, como na rádio que ele trabalhou, como nos conteúdos que ele criava na internet, como com os vídeos que ele fazia na internet, os filmes, os negócios, ia tudo se encaminhando, dando certo. E ele não observava o que entra, porque quando você vai fazendo o que você quer, as moedas vão entrando. Mas quando você ouve as pessoas de fora, você não presta atenção nas moedas que vai entrando. Você não presta atenção que você está sendo próximo daquilo ali que você faz, que você foi escolhido para viver, para fazer. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente veio para fazer nessa terra é aquilo que a gente decidiu fazer. Ah, eu vou fazer medicina. E às vezes seu destino não é medicina. Ah, eu vou fazer aquilo. Às vezes seu destino não é aquilo. O Bruno Lois estudou gestão de pessoa e hoje ele sabe, né, conversar com as pessoas, andar com as pessoas, saber sobre as pessoas. Mas aquilo ali só foi um tempo para ele entender como era. Bruno Lois também fez técnico de segurança, fez outros cursos, né? Mas ele sabia que aquilo ali não era o que ele queria fazer, aquilo ali era só porque falaram para ele que era daquela forma que ele poderia viver, né? Mas ele também usou da inteligência e usou daquelas partes para ajudar no seu processo. Bruno Lois, ele não é formado em nada de comunicação, como eu falei para vocês, mas foi parar numa rádio, né? Fez muito sucesso durante um tempo nessa rádio. Bruno Lois fez um filme, 2 filmes, né? 3 filmes da cidade dele, o filme do pai dele, né? Que também foi sucesso. Bruno Lois era um sucesso nas redes sociais, fez também a TV interativa, onde eu estou falando aqui agora, também fez a rádio interativa e foi indo nesse caminho do mar da comunicação, fez muita propaganda pessoal, mas Bruno Lois não tinha importância da moeda, ele não sabia sobre isso. Por quê? Foi falado para ele que isso não dava dinheiro, ele colocou aqui na cachola dele, lá no inconsciente, e não progredia com isso. Até que um dia ele parou para entender, não tem como fugir, porque você entende. E a gente vai explicando, né? A gente vai colocando na cachola de vocês. E se vocês não entendem, a gente vai ter que ensinar de uma forma assim que vocês vão ter que aprender um pouquinho mais difícil. Até que um dia o Bruno Lois entendeu que o caminho dele não era um nem outro. Não adianta ele fazer outra faculdade, não adianta ele se formar em outra coisa, não adianta, não. A área que ele foi escolhida foi essa. A área que Deus colocou na vida dele foi essa. E a hora que ele começou a olhar quem ele era, a hora que ele começou a olhar os talentos do que ele era, que ele sabia fazer esses negócios de comunicação, dos marketing, né? De divulgar a cidade, divulgar os lugares, de fazer as artes dele, porque ele faz isso com muita belezura. Vocês sabem disso, né? Um trabalho bem feito, né? Quando ele parou de se desviar disso e entender que era isso, porque ele teve muita ajuda aí, né? Teve alguns amigos aí que ajudou ele, amigos de verdade,
que é aqueles amigos fortes, que ele tem um amigo de verdade, um amigo forte, né? Apesar dos amigos dele que tá ao redor dele, que também é invisível, né? Ele foi aprendendo sobre isso. Até que o Bruno Lois foi entendendo aos poucos, foi compreendendo aos poucos, foi vendo que as moedas entravam, de uma forma ou outra as moedas estavam entrando, que de uma forma ou outra as coisas aconteciam, que a gente também precisa entender muito sobre os favores na nossa vida, que às vezes as coisas na nossa vida não é só sobre moeda, quando você está no seu propósito, é também sobre os favores, as coisas acontecer do nada, as coisas boas começar a acontecer do nada, se conectar do nada. Por quê? Deus, a espiritualidade, que você acredita, está te ajudando você a seguir esse caminho que você tem que seguir, que você veio para fazer. Então não adianta vir fazer o que os seus pais querem, o que a coisa que às vezes você acha que é para você e às vezes não é. Você vai ter que compreender que o que é para você já está escrito dentro de você, já está dentro do seu coração, você já sabe qual é o seu propósito. O negócio é que você quer ter uma vida convencional como todo mundo aqui da Terra. Que você quer ter uma vida normal como todo mundo. E você sabe que a estratégia lá do divino, lá do céu, é diferente, né? Bruno Lois veio para trazer, acender a cultura desse lugar, acender a cultura desse povo, mostrar para esse povo que ainda pode acreditar nas histórias, que ainda pode acreditar numa ancestralidade, que ainda pode acreditar numa alegria. Bruno Lois veio com uma grande missão na comunicação. Sua voz, menina, uma voz tão talentosa que acende as pessoas, que coloca as pessoas para cima, que fala palavra de grandiosidade, porque é nós ali na cacholinha dele falando, ó, é assim, é tal, é dessa forma. Então, muitas das vezes, vocês vão precisar entender que o seu propósito é isso. É você compreender que aquilo que arde seu coração é para você. Que aquilo que arde seu coração, eu não estou dizendo que você tem que ir num ramo de comunicação, como Bruno Lois foi escolhido para ser. Você tem que ir num ramo das artes, dos teatros, das coisas. Não. Vai no seu ramo, naquilo que você fala assim, ó, eu gosto muito disso aqui, e só acredita, mesmo que as pessoas falem assim que você não vai dar conta, que você não vai poder fazer, que você não faz, acredita no você, porque se você acreditar no você, o céu vai acreditar em você 2 vezes mais, porque já sabe. Não fica com medo de perder as coisas, não fica com medo de não ter as coisas, porque as coisas vão se encaixando. Bruno Lois tinha pedido as coisas e do nada as coisas foi acontecendo para que ele fizesse aquilo lá. Se você estiver no rumo do seu caminho, do seu propósito, tudo vai acontecer. Tudo vai se encaminhar direitinho, tudo vai ir direitinho. Agora você fica aí se perdendo, né? Eu vou fazer isso porque isso dá muita moeda da terra. Você fica só olhando na moeda e no propósito, e em ajudar as pessoas, e fazer pelas pessoas, e fazer pelos outros. E a sua caridade, né? Não estou dizendo que você precisa ser totalmente só na caridade, não. Mas o seu propósito, aquilo que você arde do seu coração, aquilo que você faz com verdade, já é um grande ato de caridade. Aquilo que você dispõe para fazer, né? Bruno Lois, ele passou por muitas coisas difíceis, mas a gente sempre teve ali para dar aquela força para que ele caminhasse em frente, para que ele andasse, né? Então ele foi entendendo aos poucos que aquilo ali era o propósito dele e que não adiantava ele fugir. Que ele não tinha mais tempo para ficar fugindo, que ele fugiu tanto tempo. E quanto mais ele fugisse, se ele chegar a fugir, a gente vai lá buscar ele de volta. A gente sempre vai trazer um caminho para ele, porque isso é amor. Isso é o amor da espiritualidade, isso é o amor do divino pela gente, isso é o amor de Deus pela gente, né? Sempre buscando. Ele colocou algo diferente em cada um de nós. Cada um de nós é escolhido dele, foi escolhido e colocado algo diferente para a gente cumprir aqui nessa terra. Todos nós temos um propósito. E os nossos propósitos é lindo demais. Uns nasceram para ser médico, outros nasceram para ser comunicador social, outros nasceram para ser fazendeiro, outros nasceram, não importa o que você nasceu para ser cantor, uns nasceram para curar, outros nasceram para outras coisas, não importa. O importante é você acreditar no você. Porque acreditando no você, se acredita no seu propósito, as coisas começam a andar, acontecer e vai indo, tá? Muitas das vezes, nesse mundo que vocês vivem aí, ainda de pessoas com as energias baixas, você vai ter que fechar o ouvido para muita gente que te coloca para baixo. Porque essas pessoas às vezes não faz você caminhar e vai te desviando do seu propósito. Assim como o Bruno Lois também tinha esse tipo de gente. E a gente foi limpando esse tipo de pessoal e foi tirando de perder para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse seguir em frente, para que ele pudesse viver aquilo que ele tinha que viver. Porque já não podia mais atrasar, não tem tanto tempo mais na Terra para ficar atrasando as coisas, né? Por uma pessoa tão talentosa que a gente olha com tanto amor, que assim como vocês, que a gente olha com tanto amor e bênção,
a gente não pode mais ficar deixando atrasar os propósitos desses pessoal. Então a gente vai colocando para acreditar. Acredito em vocês. Coloque o depósito das coisas em vocês, né? Primeiro vocês precisam acreditar em vocês para depois acreditar nos outros. E muitas das vezes você vai reconhecer quando você começar a acreditar em vocês que muitas das vezes tem muitas pessoas que só vivem perto da gente para sugar aquilo que a gente é, para fazer a gente esquecer aquilo que a gente é, né? E a gente vai fazendo vocês afastar desse tipo de pessoal. Vocês vão ver que uma hora ou outra não vai ter mais conexão com esse tipo de gente, né? Que é bom a gente estar com pessoas que nos colocam para frente, que nos colocam para cima, que faz a gente acreditar no nosso propósito todos os dias e acordar todos os dias com aquela base, né? De fazer acontecer, de falar para si mesmo: hoje é o melhor dia da minha vida, hoje eu vou vencer porque eu vou ser ajudado por Deus, pelos divinos, pelas pessoas. O universo todo vai trabalhar para mim hoje, fazer acontecer no meu propósito, no meu rumo. Eu não estou só. Coloque isso na sua cabeça. Você não está só. Você nunca esteve só. Então, comece a acreditar no você mais um pouquinho todos os dias, tá? Que as ajudas vêm. Que as forças vão vir para vocês, meus filhos. Só acredite! Gente, vai melhorar as coisas, vai melhorar as coisas. Aí vocês ficam na cabeça de vocês achando que é uma estação que vai ficar para sempre na vida de vocês. Não vai ficar, não. Vai melhorar as coisas sim. Mas primeiro vocês precisam acreditar nessas forças que tem dentro de vocês. Que as coisas vão melhorar. Porque todos os dias é um dia de cada vez. E outra questão, pessoal. Vocês têm que aprender que todas as lições, todas as coisas que às vezes não cooperou para dar certo na sua vida, tá te mostrando alguma coisa. E muitas das vezes a gente vai ter que ter paciência. Por que aquela porta fechou? Por que isso daqui não deu certo? Por que aquilo... Quando uma porta fecha, não adianta você tentar quebrar ela para entrar, não. Porque ela não é sua. Mas ela pode ser sua também. Mas no momento certo ela abre, entendeu? Então pare de insistir. Pegue esse momento, acalma, entenda. Porque, ó, aquilo ali fechou, aquilo ali acabou, que relacionamento acabou, aquela coisa ali não deu certo. Sabe por quê? Porque tem propósito melhor na sua vida e você precisa acreditar nisso. E é um dia após o outro. A gente tem que entender que nem todos os dias vai ser tão assim legal e nem todos os dias também será tão ruim. Todos os dias são variáveis conforme a nossa lição, conforme a gente vai aprendendo nessa vida. Então vocês precisam acreditar todos os dias que as coisas vão melhorar. Vocês precisam ter a paciência de observar o que a vida quer ensinar para vocês com tudo isso que vocês estão passando. Não sei a situação de vocês, mas vocês vão melhorar, vai passar. Depois vocês vão contar aqui para mim. A vida é essa, meus filhos. A vida é essa. E todos os dias é levantar com fé e acreditar e botar o pé na frente e ir para a vida. Pedir para os seus protetores para proteger vocês, para levar os seus caminhos cada vez mais para frente. E é isso.